chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Olá, muito boa noite. Você está no canal da Primeira Igreja Batista no Barreiro de Cima. Meu nome é Elcias. Em nome da igreja, quero aqui agradecer a todos que têm nos acompanhado aí em nossas transmissões, em nossos cultos online. Também quero aqui deixar sempre o nosso abraço especial e carinhoso para todos aqueles que gentilmente têm atendido aí o convite dos nossos irmãos. Meu nome é Elcias, estou pastor na Primeira Igreja Batista no Barreiro de Cima, e a partir de agora nós vamos juntos cultuarmos ao Senhor. Vamos começar falando com o Senhor nosso Deus, e você está convidado também a se juntar conosco neste momento de oração. Aí mesmo onde você está, você pode fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça. Vamos dirigir nossos pensamentos ao Senhor Deus em oração agora. Pai Santíssimo, Deus eterno, Deus de toda graça, Deus de eterna misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido por demais bondoso para conosco, ó Pai, e as Tuas bênçãos têm sido manifestas a nós. Também, Senhor, nós te agradecemos porque o Teu povo ainda se reúne, Senhor, mesmo que virtualmente, mas com o intuito de Te louvar, de Te adorar, ó Pai. Assim, Senhor, nós também te suplicamos que a Tua graça se estenda mais uma vez sobre cada um dos Teus servos, para que os desejos, os anseios, as necessidades, ó Pai, sejam supridas conforme a Tua santa e perfeita vontade. Ainda, Senhor, também nós te clamamos em favor deste culto, deste momento de meditarmos na Tua palavra, Senhor, para que aqui, Senhor, a Tua palavra fale aos nossos corações. E se porventura alguém que ainda não tem um relacionamento claro, direto contigo, através de Teu Filho Jesus, que esta seja uma noite também de salvação, Pai. Esta é a nossa súplica, a nossa oração, sempre no precioso nome de Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, na quinta-feira nós sempre temos o nosso culto de oração. Infelizmente não podemos aqui ter aquela interação que nós temos normalmente no nosso culto público no templo, mas sempre meditamos um pouco na palavra de Deus, e nesta noite eu quero convidá-lo a meditar em um assunto que é dos mais importantes, se não o mais importante de todos os assuntos. Alguém já disse que dentro de cada ser humano existe um espaço que tem o formato de Deus, ou seja, esse espaço só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Ainda que haja um esforço muito grande por parte de alguns, no sentido de negarem a existência de Deus, contudo, queridos, nós podemos imaginar a situação pelo seguinte prisma. Alguém que não acredita em Deus, então ele tem uma dimensão diferente da vida. Ele pode medir a sua existência do ponto de vista espacial, do ponto de vista temporal, ou seja, ele ocupa um espaço dentro da existência, ele ocupa um espaço dentro do tempo, mas passado o tempo, então o seu espaço é retirado e não há nenhuma perspectiva. Mas
para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que acreditam nas Escrituras Sagradas, para aqueles que, como o apóstolo Paulo diz, que olham para as coisas que foram criadas e percebem a existência de Deus, observam o testemunho da existência de Deus. Então, há uma outra perspectiva, e esta é a perspectiva espiritual, ou seja, algo que vai para muito além dessa nossa existência aqui. Então, o salmista, no Salmo 42, ele começa o salmo dizendo assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, ele vem no verso 2 dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Vejam que esta é uma perspectiva daquele que entende a existência de Deus, daquele que compreende que a sua própria existência não é possível sem a existência de Deus, e mais, que o sentido da sua existência só se torna completo, só representa de fato algo quando contemplado a esta ideia de que Deus existe, ou a esse entendimento, melhor dizendo, de que Deus existe. De fato, aqui nós podemos entender qual é o sentido da nossa existência aqui. Não faz sentido existirmos apenas por um breve momento, ainda que isso para nós se estenda aí por alguns anos, mas não faz sentido que essa existência ela simplesmente desapareça e se apague por completo com o passar dos anos. Mas o salmista, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Então ele coloca, assim como a corça, o cervo, tem necessidade da água por causa da sede, e nós entendemos claramente o que é sede. Então ele diz assim: a minha alma também tem sede de Deus, ou seja, é uma necessidade primária, é algo que está em primeiro lugar. Então, queridos, nós queremos nesta noite meditar um pouquinho sobre exatamente esta existência, o que vem a ser essa existência e como podemos então ir além dessa existência. Então, eu quero biblicamente nesta noite te dar aqui, não sei qual é o seu entendimento a respeito disso, mas biblicamente nós precisamos entender o que é de fato isso que as Escrituras Sagradas estão dizendo. Então eu quero começar aqui com o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, no verso 12. Vejamos aqui o que o apóstolo registra debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então vejam, não basta apenas acreditarmos na existência de Deus para que a nossa vida então faça sentido. Há um elemento que precisa ser acrescido, porque se nós entendemos bem essas palavras aqui, da primeira carta de João, capítulo 5, verso 12, o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui é que quem não tem o Filho de Deus, quem não tem Cristo Jesus, não tem vida, mas existe simplesmente. Você consegue perceber
essa distinção que é feita aqui entre uma existência simplesmente nesse mundo, mas o contraste com aquilo que o Espírito Santo está dizendo, a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, essa é a perspectiva bíblica. Esta é a visão, o ponto de vista no qual a Bíblia está nos direcionando, está nos guiando, está nos levando para dizer, olha, o sentido da vida, o sentido da existência aqui é de fato o Filho de Deus. E fica muito fácil de nós entendermos essa perspectiva, porque já arrazoamos sobre aquela necessidade que o ser humano tem naturalmente de Deus e de dar sentido à sua própria existência. Então, em João capítulo 14, no verso 6, Jesus então, ele diz a respeito de si mesmo, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele está dizendo que, completando tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui, se de fato o homem tem uma necessidade de Deus, se o homem tem dentro de si esse vazio, esse espaço que só pode ser completado, só pode ser preenchido por Deus, e esse espaço, então, a Bíblia está dizendo que é a vida, porque o ser humano não tem vida sem Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesse verso com Jesus fazendo essa ponte, ele dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só através de Jesus é que o homem pode se chegar a Deus, que é, de fato, a fonte de toda a vida. Então, queridos, é sob essa perspectiva que precisamos, então, entender qual é a mensagem bíblica, entendermos o porquê, de fato, há uma necessidade de Cristo Jesus. Se nós voltarmos lá na história da criação, nós vamos perceber que as Escrituras Sagradas falam de uma forma muito clara como chegamos a esse ponto, como o homem se rebelou contra Deus, como se cumpriu aquela promessa de Deus de que no dia em que o homem comesse do fruto da árvore que Deus disse que não comesse, então que ele certamente morreria. Então nós entendemos que a vida de fato nos deixou a partir do momento em que fomos separados, isolados de Deus. E aí, olhando para esta perspectiva, então, nós temos aqui o fato de que, então, Deus coloca em ação o seu plano para que o homem, então, possa retornar, para que o homem possa voltar-se para Deus, para que o homem encontre de novo o caminho para Deus. E Jesus é o próprio caminho. Jesus é, de fato, a única esperança da humanidade. E então, queridos, nós podemos olhar para Jesus dizendo que Ele é o caminho, olhar para Jesus dizendo que Ele é a porta, e sem Ele, todas as nossas esperanças de conforto, elas se tornam completamente inúteis. Nós vivemos em um mundo caótico, um mundo cheio de problemas, mas quando nós olhamos para Jesus, enxergamos a perspectiva de um futuro, de uma realidade para muito além desta que conhecemos. Porque se nascemos mortos, se nascemos separados de Deus, então nós não podemos compreender de fato as coisas
de outro modo a não ser por aquele que é apresentado pelas Escrituras Sagradas. Então, eu quero convidá-lo para que vejamos alguns textos bíblicos aqui que vão nos falar exatamente do que nós temos em Cristo Jesus. Então, o primeiro texto que eu quero convidá-lo a ler nesta noite é o texto que se encontra em Jó, capítulo 8, livro de Jó, capítulo 8, os versos 12 e 13, diz assim: quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. Vou ler o verso 11 só para fazer sentido melhor. Esse aqui diz assim: pode o papiro crescer fora do pântano, ou crescer o junco sem água? Vejam que a imagem aqui é de uma planta, e então a pergunta aqui é: pode essa planta, o junco, ele crescer sem água? Então diz assim: quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. Então, quando nós lemos isso aqui, aquele que não tem a sua esperança colocada em Cristo Jesus, então, esse tal, que é chamado de ímpio aqui, ele seca-se antes de qualquer outra coisa, porque a sua esperança está limitada em pouquíssimas coisas, mas não naquele que é de fato aquele que foi enviado por Deus, aquele que é o próprio Deus, que é o caminho. Ainda, Jeremias 2:37. Jeremias capítulo 2, verso 37, que diz assim: também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Então vejam, o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Vejam que aqui o profeta está falando a respeito do povo de Israel que tinha colocado a sua confiança em outras coisas, mas não no próprio Deus. Então, isso é um juízo de Deus. O Senhor rejeitou as tuas confianças. O Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. E ainda, mesmo livro de Jó, a gente vai voltar aqui um pouquinho, Jó, capítulo 27, o verso 8, ainda uma pergunta: porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Então, são perguntas que devem ser feitas a nós hoje também. Qual é a esperança daqueles que não depositaram a sua confiança em Cristo Jesus? Nós podemos dizer que aqueles que repetem o sacrifício de Cristo, aqueles que vão ali continuamente a uma cerimônia onde para eles o sacrifício de Cristo está sendo repetido, estes não podem de fato alcançar aquilo que esperam,
porque as Escrituras Sagradas dizem, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então vejam que o escritor aos Hebreus aqui, ele está falando de uma esperança, mas essa esperança não é qualquer esperança, não é a esperança daqueles que estão repetindo o sacrifício de Cristo, não é a esperança daqueles que olham e esperam que por repetirem o sacrifício de Cristo, então eles terão alguma coisa na eternidade. Não, diz que é algo que já está definido, e assim como o homem morre uma só vez, o Cristo também morreu uma única vez. E agora ele se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados mais, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, aqueles que depositam a sua confiança em Cristo Jesus, estes não precisam mais esperar. Eles já têm garantido o fato, esta promessa de que Cristo Jesus virá buscá-los. Aqueles que esperam que, quando partirem desse mundo, então que as coisas possam de tal forma se resolverem que ali Deus vai julgá-los, ali Deus vai dar uma outra oportunidade para a salvação. Então, eles não se preocupam enquanto estão aqui e deixam isso para ser decidido no futuro. Mas o mesmo verso aqui, o verso 27, diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, indo depois disso o juízo, ou seja, o que vem depois da morte é o juízo, não é uma oportunidade. Porque o verso 28 diz que, tendo Cristo oferecido-se uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, e dessa segunda vez diz, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então vejam, queridos, que a oportunidade, o tempo de lançar a esperança sobre Cristo Jesus, o tempo de confiar, de receber Cristo Jesus, não é para o futuro, não é para depois. Eu quero ainda ler um último texto aqui, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 1, que diz assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Veja, aqueles que acham que podem sempre adiar o assunto, aqueles que acham que podem sempre deixar para depois, eu penso nisso depois, eu resolvo isso depois, e nunca têm a coragem, nunca tomam a atitude de realmente encararem com seriedade o assunto. Não se preocupam em observar de uma forma clara aquilo que as Escrituras Sagradas dizem a respeito da eternidade. Estes estão incorrendo nesse erro aqui, que é dado no livro de Provérbios. Eles estão adiando, mas a destruição vem de repente. Eles não sabem quando será o dia em que serão tirados aqui. Então, o meu apelo para você nesta noite é que você deixe de colocar a sua confiança em quaisquer outras coisas, como o povo de Israel fez várias vezes. Que você deixe de pensar que na eternidade você terá uma segunda chance, porque a Bíblia diz claramente que não.
Que você deixe de protelar o momento de refletir, de pensar, de olhar com sinceridade, com responsabilidade a respeito do futuro da sua alma. Mas que você siga o conselho bíblico, que você olhe para as palavras do Senhor Jesus, para que você olhe para o testemunho dos apóstolos, como o apóstolo João, que diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Parece muito com as palavras do mesmo apóstolo, no verso 24 do Evangelho de João, que diz assim: em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo ou não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, esta é a palavra do Senhor a respeito daquilo que é de fato a nossa vida. O que é de fato isso que nós conhecemos como vida, mas a Bíblia diz que não é. É apenas uma existência. E se queremos viver, se queremos experimentar de fato o que é vida, não existe outra forma senão voltarmos para de onde viemos, voltarmos para o Criador. Isso só é possível através de Cristo Jesus. Não é através de obras, não é através de rituais religiosos, não é através de uma esperança depositada em algo fútil ou inútil, não é uma esperança depositada em qualquer outro ser, mas uma esperança depositada exclusivamente em Cristo Jesus. Este é o meio para que o homem possa, de fato, conhecer a vida, para que o homem, de fato, possa viver. A Bíblia diz que esta vida está reservada para a eternidade, para todos aqueles que verdadeiramente creem no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor e confiam plenamente. Não é só confiar que Deus existe, não é só entender que Ele é o Criador, mas entender que Ele é aquele que, por expulsar o homem da sua presença por causa do pecado, também proporcionou o meio adequado para que esse homem pudesse voltar a Ele. E Jesus diz que Ele é o caminho. Não há outra forma de ir a Deus se não for por Ele. Que Deus o abençoe, meu querido. Nós estamos encerrando o nosso culto, nós vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina e, sobretudo, Senhor, nos apresenta Teu Filho Jesus, o meio pelo qual a vida se torna possível a nós, ó Pai. O único meio pelo qual podemos chegar até Ti, Senhor. Te agradecemos porque a Tua misericórdia foi de tal modo sobre nós, que não nos deixaste, Senhor, naquele destino que escolhemos ali no Éden, mas proporcionaste, por meio de Teu Filho Jesus, um meio viável para que pudéssemos retornar a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós te suplicamos nesta noite, com o coração ardente, que aqueles, Senhor, que ainda não compreenderam esta grande verdade, que ainda têm no seu coração a dúvida, Senhor, de aonde será o futuro deles na eternidade,
que a Tua palavra os ensine, Senhor. Que o Teu Santo Espírito convença-os, ó Pai, para que assim sendo, possam render-se aos pés de Teu Filho Jesus, recebendo como o único e suficiente Salvador de suas almas. Esta é a nossa tarefa que nos confiaste para fazer. Mas nós te clamamos e te pedimos a Tua ajuda, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, ó Pai. Por isso, recebe, Senhor, o nosso clamor e atende-nos pela Tua graça. É o que te suplicamos, no nome e no amor de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos nos despedindo de mais um dos nossos cultos, mas fica o convite para que você esteja conosco novamente no domingo, às 9h30 da manhã, quando estaremos mais uma vez reunidos em Escola Bíblica Dominical. Um ótimo final de semana para todos, uma boa noite, um bom descanso e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquemos todos com o Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus.